Aqui em mais uma Escola da Obediência. Hoje, 5 de junho de 2024, nós nos reunimos aqui nesta noite para um bate-papo dentro daquilo que o Senhor tem para nos ensinar acerca da sua palavra. Então, nenhum formalismo, nenhuma formalidade, eu quero que todos estejam muito à vontade, descontraídos e também livres para falar, para interromper, fazer colocações, tirar dúvida, enfim. O que importa aqui é que nós saímos nesta noite mais crescido naquilo que o Senhor tem como conhecimento para as nossas vidas. Porque sem o conhecimento não pode haver a prática, né? O conhecimento traz a evolução porque nos permite praticar aquilo que Deus tem para nós. Então, na Escola da Obediência de hoje, nós trouxemos um título que tem como a parábola dos talentos. Quantos já ouviram falar nessa parábola? Muito interessante. Essa parábola vai nos fazer entender o que ela tem a ver com os dias de hoje. Eu estive esses dias estudando sobre essa parábola e eu fiquei impressionado como essa parábola ela é tão atual para nós. É uma palavra que traz para nós assim algo com muita atualidade. Então, para que nós possamos discutir esta parábola, vamos ler para entender o que Jesus falou aqui nessa parábola. Está em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14, nós vamos ler toda a parábola até o versículo 30. Então, a palavra diz assim, Mateus 25, 14. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou os seus bens. Versículo 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E seguiu em viagem. No versículo 16 diz assim: o que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19 diz: ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel, foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que recebeu 1 talento, e disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e colhes onde não peneirastes. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, e colho onde não peneirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido com juros. Tirai-lhes, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Porque a todo o que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Parábola bastante forte e bastante interessante. Antes de nós
darmos início ao que temos para falar sobre essa parábola, eu queria abrir um espaço aqui para um comentário de vocês sobre esta parábola. O que vocês, ao ler essa parábola, já leram algumas vezes, e os que não leram, acabaram de ler agora, e teve um entendimento, né, do que essa parábola quer dizer. Então eu gostaria de saber qual o entendimento que vocês têm sobre esta parábola. O que vocês teriam para falar sobre ela nesta noite? Eu nunca li muito essa parábola, assim, várias vezes, mas claro, já li e já vi. E eu nunca entendi realmente ela bem, porque o meu entendimento é como se fosse do servo lá, ele mandou eu guardar, então não vou mexer, vou guardar. E desde que não era isso que ele queria, né? Entendeu? Sim, Então sim. até hoje eu ainda fico... Você entendia que Era para guardar. E a atitude correta foi a do servo que guardou. Isso. Quando eu li as 2 vezes ou 3 que eu li, o entendimento era esse. Guarda aí. Os outros, aí tiveram entendimento de fazer render e tal, mas aí, quando chega aquele dia, não, você não fez nada, serve inútil, eu fico sem entender. Eu vou esperar entender agora, Vamos ver se a né? gente consegue entender junto hoje, né? Alguém mais tem algo para falar sobre essa parábola? Uma parábola bastante grande, tem o que? 16 versículos, ninguém tem nada para falar sobre essa parábola. Esse que ele fala que lançará, vai ser no dia que prestará conta? No dia do juízo. Sim. Também, né? Porque essa parábola ela está em 2 tempos, né? Ela está para agora e para depois, né? Mas assim, eu queria que vocês falassem o que vocês entenderam dessa parábola, né? As dúvidas a gente vai tirar na medida que formos falando. Eu queria que vocês falassem o que entenderam hoje, agora. Hein? Sim, com as suas palavras, né? Sem querer fazer nenhuma interpretação, né, espiritual, o que você entende. Acabou de ler, olha, nessa leitura aqui, como a Janaína disse, eu entendia que era para guardar, como o servo que foi considerado mal e negligente fez, né? Mas aí o Senhor não se agradou da atitude dele, né? Então o que é que você entende nessa parábola? No meu entendimento é mais ou menos assim. Todos temos um dom. Todos temos uma função no reino. E todos sabemos o que somos capazes de fazer. Então, quando você se isola, quando você não coloca em prática aquilo que você entende e sabe que aquilo ali poderia ajudar, você se torna um ser inútil, um irmão inútil. Porque você tem uma função no reino, mas mesmo assim você não usa ela, você não faz nada por ela. Então, se eu sei que eu sou capaz de trazer a Mari para perto de mim, para junto, a gente está vindo para a reunião, e quando eu decido não vir por algum motivo e ela não vem, então eu não estou usando o meu talento que o Senhor me deu, e acolher, e trazer, e completar, entendeu? Eu entendo assim. Muito bom. Alguém mais tem algum entendimento? Vamos tirar essa parábola da Bíblia, que ela está muito complicada, né? E esse multiplicar, eu entendo assim, que eu viver o Senhor, realmente expressar, fazer multiplicar. Se eu tenho... E o que é viver o Senhor? A gente quer assim, porque não é pregação, isso aqui é escola. É quase como Escola é para aprender mesmo, sem o espiritual da revelação e tal. É assim, é quando você diz assim, eu entendo que é para viver o Senhor. Aí o que é o viver o Senhor, no que você entende? A prática do dia a dia, daquilo que eu compreendo da palavra e dar para alguém, não guardar para mim. Então eu vou estar multiplicando a vida que o Senhor me deu, praticando o seu filho. Amém. É como entender quando é sábado, quando você fala, irmã, a gente precisa dar fruto. A gente precisa trazer essas pessoas para perto, a gente precisa falar, mostrar o Senhor para essas pessoas, mas você precisa levar ela para conhecer também. Então, quando você não faz isso, você não está multiplicando o que você está aprendendo. Tem mais? Vamos passar?
Então, queridos, a palavra aqui nessa parábola fala de talento, né? Você sabe o que é talento aqui, dentro do que foi escrito aqui nesta parábola, do que foi falado aqui. Você sabe o que seria talento? Dinheiro. Oi? Talento na época era dinheiro. Certo. E quanto vale um talento? Porque ele falou medidas de talento, né? E aí, assim, muitas vezes a gente lê esta parábola, como muitos já leram, eu também já por um tempo até li assim, e quando falava um talento, aí eu dizia, é R$1. O cara ganhou R$1, ia fazer o que com R$1? Aí o outro ganhou 2 talentos, o outro 5 talentos. Então, pelo fato de nós não sabermos o valor que se tratava da moeda chamada talento na época, a gente também não sabe dimensionar o que essas pessoas receberam desse Senhor no intuito de fazer multiplicar ou guardar. Porque se nós limitarmos esse talento baseado na nossa moeda como sendo R$1, é algo muito insignificante. Não faz nem diferença você multiplicar R$5 ou R$1 ou guardar aquela moeda que você joga lá na gaveta, e não faz diferença, por isso que ele não deu muita ênfase. Então, o que é que você entende por talento de valor? Sem pesca no Google. Vamos falar o que a gente sabe aqui. Vocês têm ideia, fazem ideia do que seria o valor de um talento? O André falou que talento é dinheiro, e realmente era uma moeda. Era uma moeda vigente na época e tinha um valor. Eu não posso mensurar o valor assim, mas eu acho que deveria ser em torno de uns R$1.000. Boa. Que era valor não. Pela divisão que ele fez, era um negócio... Pois é, o André tem uma ideia de que era uma moeda valiosa, né? Valorosa, não era algo uma quantia tão insignificante, né? Vamos lá, irmãos, vocês acham que seria o quê? Quanto? Vamos participar? A resposta é tão fácil, né? Quantos pacotes ele dividiu? 3. Foram 3. A um ele deu 1, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 5. 5 talentos. Eu acho que valeria mais assim. Eu acho que hoje não existe na Cefaz um OPFAL. Quanto é o OPFAL? 1674. Mas eu acho que se ele era um homem rico, um rico da época, era como se fosse dinheiro de casas. 5 talentos, 5 casas. Eu acho que era muito dinheiro, muito. A gente nunca parou, né, para observar isso. E é uma pergunta pertinente, porque isso faz a diferença, né, da tomada de decisão de cada um que recebeu, né? Porque se for uma quantia irrisória, vocês chegaram a pensar em ser assim algo pouco, ou vocês, né, a Janaína achou que é muito, né, o André também, vocês chegaram a achar que era um valor, uma moeda pouco, ou vocês acham sempre que é muito? Eu sempre tive essa pouco dinheiro, né? Eu sempre tive essa noção de ser muito. Eu também sempre, assim, já li, né? Mas quando foi colocado esse tema aí, eu me aprofundei e li algo que, assim, eu já li, mas só que teve outras revelações. Por exemplo, quando ele disse um valor, realmente eu já pensei que foi um valor muito grande daquilo que a gente até mesmo imaginava. Por exemplo, seria um valor, vamos botar hoje R$500.000 ou R$100.000. O valor que ali ele disse que teve aquela confiança para quem estava dando e aquela pessoa que estava recebendo, aquela responsabilidade de granjear aquele dinheiro de tal forma que ele diz bem assim, olha, esse valor que jamais eu imaginava, mesmo que eu trabalhasse, sei lá, 10 ou 20 anos, eu não ia conseguir ajudar esse dinheiro, mas hoje eu tenho em minhas mãos esse dinheiro para que eu possa realmente fazer aquilo que eu sei que eu vou conseguir. Mas aí é um valor que realmente é muito grande. Amém. Então, queridos, um talento era a moeda mais usada na época, e o valor de um talento era comparado a 1 ano de trabalho de um servo. Então,
Não, é porque não dá para comparar com a nossa moeda de hoje. Mas vamos comparar com o nosso salário de hoje. Vamos dizer que seria aproximadamente 12 salários, né? 12 salários. Porque um talento correspondia a um ano de trabalho de cada escravo, de cada servo ali. Então, ele chegou para aqueles servos, para aqueles escravos, e todos tinham a mesma função, e distribuiu entre eles o equivalente a um ano de trabalho, o outro a 2 anos de trabalho, e o outro a 5 anos de trabalho. Ou seja, ele queria que aquele servo pudesse ter uma quantia como essa, para fazer com que fosse multiplicado. Ele estava querendo exercitar a capacidade daquele servo. Porque a um ele deu 1, a um ele deu 2 e a outra ele deu 5. Porque ele deu conforme a capacidade de cada um. Fazendo alusão aí essa palavra com o espiritual, é o que Deus ele dá para cada um de nós quando nós passamos o receber como sendo o Senhor das nossas vidas. Ele nunca vai nos deixar sem nada. Sempre vai nos entregar algo e algo de valor. Agora, o que Ele vai nos entregar é conforme a nossa capacidade. Aqueles que estiveram lá no casamento, né, que a gente trouxe aquela palavra ali das talhas, né? Que as talhas ali eram pedras talhadas, né? Não era um vaso confeccionado de forma industrial. Então o artesão foi lá e esculpiu naquelas talhas ali um espaço para que fosse colocada a água, e umas cabiam 2 e outras 3 metretas. Ou seja, esse Senhor ele entregou o que era a capacidade de cada servo, apostando que aqueles servos, Janaína, por isso que a gente vai ver, não fosse, né, guardar simplesmente porque não iria ter nenhuma vantagem, nem para ele e nem para os servos, né? Então a gente começa a ter a partir daí uma dimensão do valor de que cada servo recebeu. E nós também começamos a dimensionar, né, o valor que Deus deu para cada um de nós quando nós realmente o reconhecemos como nosso Senhor. Nenhum de nós ficou sem receber um talento. E a Alda ela foi muito incisiva ali naquela, e muito feliz também no comentário dela quando ela disse que esses talentos se tratava de dons. Então, o que é que o Senhor nos entrega quando nós o reconhecemos como sendo o nosso Senhor? Ele nos entrega dons. Cada um de nós recebe um dom. Um dom para que esse dom seja multiplicado e se transforme em ministério. Essa palavra é uma palavra antiga, né? Nós precisamos trazer ela, se for o caso, para que os irmãos entendam. Mas vamos trazer um exemplo para que os irmãos possam entender o que é multiplicar esse dom. Quando nós estamos aprendendo a dirigir, estamos na autoescola, o instrutor diz: sente no carro, feche a porta, ajeite o retrovisor, coloque o cinto, bote a primeira marcha, desloque o carro, para o carro, liga o pisca, tal. Essas instruções que o instrutor da autoescola vai oferecendo para nós, chama-se o quê? Dons. Está formando em nós o conhecimento, a aptidão de fazer com que nós venhamos aprender a dirigir um carro. É assim ou não é? Sim. Então, quando nós passamos do período da autoescola e já nos tornamos um motorista, que estamos na autoestrada dia a dia, todos os dias, né, sempre na estrada, não tem mais aquela voz dizendo: fecha a porta, bota o cinto, ajeita o retrovisor, liga a seta, bota em marcha. Tem? Não. Não tem. Mas nós fazemos tudo isso de modo automático. O que vamos traduzir para a nossa linguagem é orgânico. Ou seja, os dons foram multiplicados em ministério. Não precisa mais que alguém esteja dizendo como nós devemos fazer.
nós já fazemos porque aquilo se tornou automático em nossas vidas e nós sabemos que é necessário para desenvolver aquela tarefa que nós vamos executar, aquele manejo que a gente faz quando está dirigindo. Coloca a marcha, nem lembra, coloca o cinto, nem percebe, liga a seta, né? Tudo no automático porque se tornou orgânico, se tornou natural, se tornou normal, se tornou hábito, porque o dom ele já foi multiplicado. Então, é isso que o Senhor, de forma espiritual, tem para nós. E esse Senhor aí queria que esses servos tivessem essa prática para que esses talentos que eles receberam não ficassem só naquela medida que Ele deu. Por exemplo, o Senhor nos dá o dom de servir. Se nós não servirmos, esse dom não vai ser multiplicado. O Senhor dá o dom de cantar, dá o dom, vários dons, né? E aí, se nós não praticarmos, esse dom não vai ganhar espaço, elasticidade, não vai se tornar orgânico, e nós vamos decepcionar o nosso Senhor. Mas vamos ver ainda muito mais sobre isso. Então, o que nós vimos nessa parábola aí é algo bastante interessante. Nós podemos ver, aqui já, que algo interessante aconteceu. O primeiro que recebeu 5 talentos, ele saiu o quê? Apressado. Ele saiu apressado e ele foi rápido em reagir, em tomar atitude, praticar e alcançou o melhor resultado. Porque o que ganhou 5, ele atingiu um resultado de quê? Mais 5. Mas se você observar, a atitude dele também foi uma atitude diferenciada. Quando nós lemos a parábola, nós vemos que logo que ele recebeu, rapidamente, ele já foi negociar. Ele já foi praticar. Ele já foi exercitar, praticar aquilo que ele recebeu. E por conta disso, ele teve um melhor resultado. O que é que isso mostra para nós? O que é que vocês veem com isso? Que nós precisamos o quê? Ser rápidos em ter uma reação, né? Ter uma reação imediata, ter uma atitude imediata, ter uma reação conforme aquilo que a palavra trouxe para as nossas vidas. Essa semana eu estive conversando com um irmão, né? E assim, eu fiquei muito maravilhado ele contando o testemunho. E teve dois momentos muito fortes na vida dele, em que ele pôde corresponder àquilo que a palavra trouxe no sábado, sobre o Leviatã, sobre o crocodilo. E na hora ele conseguiu ter esse domínio e também lembrou e fez alusão à palavra. E o que é isso? É o que pegou o talento e rapidamente foi negociar. Então não é só uma questão de nós termos os dons, não é só uma questão de nós recebermos os dons, mas que rapidez nós estamos tendo para reagir a esses dons, a esses talentos que o Senhor tem nos dado, né? Com que rapidez nós temos reagido a esses dons? Nós vamos ver também a consequência de quem não faz isso, né? E aí, esse primeiro tem essa reação de tomar essa atitude e praticar, e realmente alcançou o melhor resultado. Amém? Já o outro, ele também multiplicou. Preste atenção. Mas ele não multiplicou com a mesma velocidade. Então o que é que acontece? Às vezes nós até reagimos ao dom, à palavra, aquilo que o Senhor tem nos dado, mas aí nós não reagimos com a velocidade que deveríamos reagir. Está conseguindo entender isso aí? Você entende o porquê que muitas vezes nós conhecemos o Senhor há tanto tempo, né? E aí a nossa vida parece que não muda nada. Que éramos há 5 anos, 10 anos atrás, somos hoje e estando na presença de Deus. Sabe o que é isso? É porque nós demoramos a reagir. Mas aí de repente a palavra vem, nos alcança e a nossa vida dá uma guinada. E aí nós correspondemos os talentos que o Senhor nos deu
E o que é que acontece com isso? Multiplicação. Essa palavra, ela precisa estar fresquinha em nossa mente, porque o Senhor tem nos levado a entender que a gente precisa multiplicar. É ou não é? Vamos multiplicar. E aí esse também multiplicou, mas não com a mesma velocidade. Então a gente já começa a ver a diversidade de corações que estão vivendo no mesmo reino. Que recebeu 5, o Senhor sabia a sua capacidade, por isso que o deu 5, deu mais, e ele foi rápido, ele não demorou, e reagiu, e logo ele esteve também multiplicando mais 5. Esse também multiplicou, mas demorou um pouco mais, porque a sua velocidade foi um pouco menor, por isso que ele recebeu menos talento, por isso que ele recebeu menos dons, por isso que o Senhor não encheu de imediato, porque sabia que ele era lento. Tem pessoas que é lento, irmãos, para crescer no reino. Vai multiplicar, mas vai precisar de um tempo maior. Isso também serve para a gente ter paciência, para a gente entender, para a gente não criticar, né? não descartar, porque tem pessoas que é assim, mas é servo, e o Senhor também o recompensou. Mas este último, o que foi que ele fez? Ele enterrou. O que foi que o último fez? Enterrou. Ele enterrou em si mesmo. Por que em si mesmo, Edvaldo? Porque a palavra diz que ele enterrou na terra. O que é a terra? Nós. Pois é. A terra é o nosso coração, é o homem, é o humano. Átomos, prótons, elétrons e nêutrons. A substância que o homem é feita da terra. Então, quando diz que ele enterrou na terra, ele enterrou em si mesmo, na sua insuficiência. Não, mas isso aí não dá para mim, eu não consigo. Não, mas falta, eu não tenho capacidade. Eu até entendo que eu tenho que falar de Jesus para alguém, mas eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho palavras, eu não sou isso. O que é isso? Pegar o talento e enterrar onde? Em si mesmo. O talento estava lá, a palavra estava no homem, mas ela não foi desenvolvida. Porque a terra que era ele mesmo, que absorveu esse talento, não teve reação para multiplicar. Então ele pegou essa moeda de valor, esse talento, ele pegou esse dom e enterrou em si mesmo, dizendo que era insuficiente para ele, que ele não tinha capacidade. E ele foi complacente em dizer, olha, eu não sei isso, não sei aquilo, não tenho eloquência, não tenho conhecimento, não tenho cultura. E aí eu não consigo. O que é isso? Complacência. Todas as vezes que nós justificamos a nossa falta de relação com o rei, nós estamos sendo complacentes conosco mesmo. Agora isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Sim, nos limitamos. Por exemplo, para ele foi entregue pouco, ele se prendeu nisso. Sim. Mas teve gente que ganhou mais. Mas se ele fizesse muito com pouco e Sim, ganhou, pois é. daria talvez até mais vezes do que o que ganhou mais. Verdade. Então isso serve para todas as áreas das nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós estamos numa empresa e ali o empregador ele investe em você, diz, eu vou investir nesse cara. Aí dá um carro a você, melhora o seu salário, traz você para um lugar melhor, mas aí o que é que você faz? Você se acha incapaz, insuficiente, e você começa a se desmotivar e é complacente com você mesmo, dizendo que não tem capacidade. Se você não tivesse capacidade, o seu empregador não investiria em você. A partir do momento que alguém vê em você algo, que aposta em você, que confia em você, é porque você já tem capacidade. Entendeu? Então, quando alguém se interessa num casamento pelo outro, é porque vê capacidade naquele outro de ser o cônjuge. Quando o empregador vê e investe num empregado, nós temos aqui alguns
empresários e também temos funcionários, né? E a gente vê os dois lados da moeda. Aqueles que receberam oportunidade e aqueles que dão oportunidade. Então, quando você dá uma oportunidade para alguém, é porque você já viu nessa pessoa a capacidade, mas aí ele tem uma autocomplacência de dizer, não sou capaz, não deu certo, eu não consigo. E o que é que acontece? Ele acaba não correspondendo àquilo que foi apostado na vida dele. Está começando a ficar claro que não é uma coisa boa ter enterrado, né, gente? E aí, ele também entra nessa de fragilidade. Não, mas porque é muito exigente, isso aí é para quem tal, e eu não consigo, porque eu tenho minhas limitações, eu tenho isso, tenho aquilo, e se fragiliza de tal modo que vai fazendo com que aquilo que foi entregue e apostado na vida dele não seja desenvolvido. Tem muitos que dizem assim, né? Eu já encontrei a salvação, cada um está para a sua parte. Pois é. Aí, trocando isso em miúdos e na vida do reino, o que é que acontece? Não desenvolve um relacionamento, porque é difícil, porque precisa trazer para casa, porque precisa cuidar, porque precisa mexer no bolso, porque precisa de tempo, né? Hoje está um caos nessa questão do tempo, ninguém tem tempo para nada. É o século XXI, é o mundo moderno, né? É a globalização. E era para ter, devido à tecnologia, Era para ter mais tempo, né? Mas aí o que é que acontece? O império, né, tem consumido das pessoas aquilo que é de mais precioso. E o tempo também é um tipo de talento que o Senhor nos deu. Porque se você vê, tem pessoas que dormem cedo no Senhor ou partem cedo. Tem uns que vai para 100 anos e está ali. Então é também um tipo de moeda de valor, é também um tipo de talento, de dom que o Senhor dá, para que as pessoas possam investir ele. E aí, muitas vezes, todo esse tempo, que é esse valor, essa moeda, é dado ao ser humano e ele enterra em si mesmo, para viver uma vida apenas para si. E aí, no dia da prestação de contas, né, que chega lá onde a Jesus falou, esse ser humano, ele não tem nada para entregar para o seu Senhor. E aí a gente viu qual a reação do seu Senhor. Então essa parábola ela é muito profunda, irmãos, porque ela mostra os dois lados da moeda. Ela mostra por um caminho humano, de crescimento e conhecimento na área humana, acadêmica, profissional, né, na área social, familiar, e ela também nos mostra o lado espiritual, daquilo que nós precisamos desenvolver no reino, mediante aquilo que nós recebemos do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos enganados achando que, como a Janaína falou, não, já fomos salvos, agora é só esperar o dia para... Não. Durante essa salvação, existe uma moeda, um talento, existe um dom que o Senhor te deu que precisa ser multiplicado todos os dias. Se você não faz isso, você enterrou em si mesmo, na sua falta de capacidade, na sua complacência, na sua fragilidade e nas suas limitações. Assim serve também para a nossa área, né, em todos diversos. Né? Tem pessoas que, não, mas eu não consigo um emprego bom. Tá certo, mas você quando tinha a idade adequada, ou até mesmo hoje, porque não tem idade para isso, hoje já facilitou muito. Você estudou? Você procurou alguma informação? Você fez algum curso? Você se capacitou em alguma área de profissionalismo? Não. E você quer prosperar como? Você enterrou o talento. Você vai esperar o dia do seu Senhor chegar e você vai prestar conta com eles com essa quantidade que você tem. Então, assim também é no reino. Não consigo desenvolver relacionamento, não consigo multiplicar, não consigo trazer ninguém para o Senhor e tal. Sim, mas você tem praticado o que é necessário para que isso aconteça? Não, estou esperando conhecer alguém. Desenterra o talento e vai multiplicar ele. Vai servir, vai fazer com que ele... Às vezes não, em geral é a sua vida, e não só o que você diz, mas principalmente a sua vida, que vai gerar vida, né? Sim. Eu nunca esqueci, faz muito tempo, eu nem sei mensurar quantos anos, e
irmão Cícero, cunhado da Eliege. Sim, Laurentino. Sim. Teve uma reunião na casa da mãe da Eliege e ele disse que primeiro a irmã Márcia tinha se convertido e ele não. Mas ele vendo a vida dela, ele dizendo, no dia que eu for crente, eu quero ser igual a minha esposa. Então assim, ela ganhou ele Sim, ela sem multiplicou. palavras, né? Verdade. Só com as atitudes. Eu nunca esqueci o que ele disse. Ele disse isso, ele disse lá na reunião, que quando eu olhava para ela assim, eu só quero ser crente, no dia que eu for, como essa minha esposa, porque ele via a vida dela, né? Ela vivia a verdade, o exemplo, né? Sim. Agostinho falou isso, né? Depois João Wesley repetiu, né? Por onde fores, pregue o Evangelho. Se necessário, fale palavras. Então, isso mostra que muito mais vale as atitudes, né? Mas ficou... Sim, pelo exemplo, né? Pela prática, né? Pelo testemunho. Mas ficou claro, né? Está ficando claro a parábola. Então a gente vê que esse último aqui, ele foi um servo que pegou aí o seu talento, né? O seu dom e enterrou. Ele apenas conservou. Ele pegou a salvação e disse, não, hoje eu já sou salvo, eu vou guardar essa salvação e já está tudo bem. Mas essa salvação foi dada para que você pudesse multiplicar ela com outras pessoas, com outras vidas. Repartir, compartilhar, transbordar ela na vida de outras pessoas. Então, o seguinte, nós temos aqui um recipiente vazio. Ele não tem nada dentro. E onde não tem nada, não dá para dobrar. Não dá para multiplicar. Então, esse é o exemplo daquele servo que enterrou o seu talento. Ele deixou que aquilo que ele precisava ser fosse apenas um recipiente vazio. Então, por ele estar vazio, ele não conseguia multiplicar aquilo que o seu Senhor gostaria que ele multiplicasse. Às vezes é o que acontece com as nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas vazias. Vazias de tudo. Vazia aqui a gente não está falando de humildade, não. A gente está falando de conteúdo. Você conversa com pessoas que não têm nada. Só fala besteira, só fala abobrinha, ou não fala nada, ou só murmura, ou só tem coisas negativas. Não tem nada que possa assim somar. Você já esteve com pessoas assim? Você sai pesado. É uma energia que puxa você para baixo. Você conversa meia hora com essa pessoa e você sai acabado. Por quê? Porque é um recipiente que está vazio. Não foi para isso que o Senhor nos fez vaso. Lembra dessa linguagem evangeliquez? Vaso, você é vaso. Você é vaso, tem até louvores, você é vaso de valor. Então, dentro dessa analogia de que somos vaso, essa metáfora do vaso, nós nunca podemos ser vasos vazios. Porque o vaso que somos nós foi feito para que houvesse uma utilidade. Aquele conteúdo que é o talento de Deus, que é o dom que Deus deu, precisa estar contido nesse recipiente para que ele possa dobrar, para que ele possa multiplicar. E o que mais nós vemos aí hoje são vasos vazios. Você conversa e tem até pessoas, irmãos, que passam meses e anos trabalhando na empresa e depois de anos é que a pessoa diz, poxa, tu é crente? O tempo todo aqui, eu nunca sabia que tu é crente. Eu digo assim, que não é nem vaso, como a minha mãe me disse uma vez, é um saco furado, porque como você está dizendo, tem muitas pessoas que se dizem ser crente, tá ouvindo a palavra de Deus, lê, canta, né? Fala, né? Mas assim, como você diz, vai perguntar um conteúdo, não tem. Por quê? Porque é um saco furado. Porque o saco furado, tudo que entra por cima, sai por baixo. Pois é. Né? O recipiente vazio é você já retém alguma coisa, né? E o saco furado não é. Verdade. Minha mãe me respondeu isso uma vez, há muitos anos atrás, por conta, logo quando eu me converti, porque eu andava bebendo, eu farrava, tudo, e nunca faltou dinheiro no meu bolso e nunca faltou nos compromissos de casa. E depois que eu me converti ao Senhor,
A gente passou uns 6 meses que quem sustentou a casa foi Janaína. Aí eu fiquei envergonhado, me senti envergonhado. Poxa, como é que pode? Depois de tanto tempo eu sem beber, sem farrar, o meu dinheiro não dá pra nada. Na época que eu bebia, que eu farrava, eu não faltava dinheiro no meu bolso, eu arcava com meus compromissos de casa, e hoje em dia eu não posso nem olhar pra cara da minha mulher porque eu tô me sentindo envergonhado. Aí fui chorar nos braços de mamãe. Saco furado. Aí fui lá, minha mãe olhou pra minha cara, senta aqui, meu filho. Eu tô indo, não era esse corpo todo não, era mais magrinho. Aí eu sentei na perninha dela, ela me abraçou, né? Ela me abraçou aqui, aí bota a cabeça aqui no ombro da mamãe. Aí eu botei a cabeça, ela começou a dizer, meu rosto, meu filho, você tem que entender uma coisa. A sua mudança é grande. Você sempre semeou ao inimigo, ao vento, as coisas do mundo. Hoje em dia você ainda é um saco furado. Tudo aquilo que entra por cima sai por baixo. Jesus Cristo já está costurando. Quando ele terminar a costura, aí você vai realmente, tá entendendo? Sim, Então assim, mas- aí depois que ela me disse isso, eu não esqueci mais dessa história do saco furado. Pois Tudo é, que entra muito por bom. cima, desce por baixo. Verdade. Então, dentro dessa temática que estamos vendo aí com essa parábola, né? Esse recipiente é esse saco furado, é esse vaso que não retém nada, que não contém nada. E quando alguém chega para tentar beber ou fazer com que aquilo que foi dado a ele seja transbordado, multiplicado para a vida de alguém, não tem nada. Não tem uma palavra, não tem uma oração, não tem um testemunho, não tem nada. Está vazio. Só tem o que é humano. E o que é humano não presta. Né? São sementes de ervas daninhas, né? Não tem fruto. Já esse segundo, esse recipiente é aquele que recebeu 2 talentos. Ele se encheu. Por quê? Porque ele multiplicou. Ele demorou, mas ele multiplicou. Mas o que aconteceu? Ele limitou, porque achou que sua medida já era o suficiente. É o que acontece muitas vezes com as nossas vidas. Nós vamos reunir, já está bom. Nós ouvimos um louvor durante a semana, já está bom. Nós já deixamos de beber, de fumar, de dançar, de prostituir, já está bom. É o vaso que encheu. Tá bom, tá, mas não é o suficiente. Porque esse é o limite que eu estou dando. Mas não é o limite que o Senhor queria. Então por isso que ele demorou. Porque quando ele chegou naquela medida, ele achou que já estava bom, que já era o suficiente. E aí ele não permitiu que lhe fosse acrescentado mais. Mas que a capacidade que ele limitou. Então por isso que ele foi abençoado pelo seu Senhor, mas nós vamos ver a diferença. Houve uma diferença naquilo que o seu Senhor deu para ele e naquilo que o seu Senhor deu para aquele primeiro que foi rápido, que agiu rápido, que não limitou, que não estacionou, que alcançou um dom e foi em busca de outro e de outro e de outro, e tantos quanto o Senhor lhe desse, ele foi rápido em praticar. Então, esse é o segundo servo que nós podemos olhar para ele, mas não desejar ser ele. Porque é um que conseguiu, mas ele não permitiu que aquilo que o Senhor tinha para a vida dele pudesse ser alcançado através dele. Às vezes o homem se limita com isso, se limita com uma posição na religião, se limita com tantas coisas. E aí, trazendo também para a vida natural, às vezes o homem também se limita na sua vida secular. Já terminei o ensino médio, tá bom, fazer faculdade não, já estou dessa idade, para que mais? Conhecimento nunca é demais, principalmente no mundo globalizado como nós estamos. Não, já cheguei aqui nessa empresa, já cheguei nesse cargo aqui, para mim já está bom, me aposentando aqui já está ótimo. E aí você tem potencial para ser explorado, você pode dar uma condição melhor para a sua família, você pode ter um momento melhor na sua vida financeira, mas você se limitou. Quer dizer, você alcançou o emprego? Alcançou. Você alcançou a promoção? Alcançou. Mas você mesmo estabeleceu um limite na sua vida, do qual você poderia alcançar um pouco mais. E isso é o servo que ganhou 2 talentos, demorou
para multiplicar esses talentos. E já nos 45 da prorrogação, no finalzinho da prorrogação ali, ele conseguiu negociar e chegou rapidamente para entregar para o seu senhor o dobro daquilo que tinha recebido. Ou seja, um talento, um dom que foi limitado pelo homem. Já prego a palavra, tá bom. Já toco, tá bom. Eu já sou presidente disso, daquilo, que hoje tem muitas nomenclaturas dentro do sistema religioso, tá bom. Não, já faço isso, tá bom. Não, no reino nunca tá bom. Porque a medida não é você quem dá. O limite quem dá é o Senhor. O que é que nós temos que fazer? Isso. Isso ficou muito claro com a palavra de Jó. Com a palavra de Jó, né? Jó, ele achou que tinha alcançado o limite máximo, né? Aqui eu sou o top agora, cheguei no limite máximo que se pode alcançar. E aí o Senhor vem, resumindo tudo aquilo que nós temos ganhado até aqui, o Senhor vem no meio de um redemoinho e mostra, não, tem muito mais para você conhecer, tem muito mais para você crescer. Essa não é a medida, né? Pois é. Então a gente vê que fica bem mais claro, né, a parábola quando a gente vê por essa ótica, né? Então esse aí, ele limitou a capacidade que ele mesmo se deu, né, que determinou que tinha. E por isso ele recebeu uma recompensa, mas de uma forma diferente do primeiro. E temos então o transbordo, né? Aquele que se apressou e deixou que o limite fosse do seu Senhor e não dele. E aí cada vez era lhe dado mais. E a sua capacidade aumentava a cada dia, agradando assim ao seu Senhor. Então essa é a medida que nós devemos olhar e desejar para a multiplicação do talento que o Senhor nos deu. É esse transbordo. Não é o quanto que chega à nossa vida e nos satisfaz e nos agrada, mas é o quanto que é derramado na nossa vida e chega a transbordar na vida do outro. Você está entendendo? Então, o dom que o Senhor nos dá, o talento que Ele nos entrega, é para que derrame em nós ao ponto de transbordar na vida de outro. Por isso que nós não podemos enterrar. Por isso que nós não podemos demorar para reagir. É por isso que nós não podemos ser vagarosos. Nós vamos ver isso daqui a pouco, isso na prática, nos dias de hoje. Então o que é que acontece? Ele se apressou, deixou que o limite não fosse seu, mas do seu Senhor, e aí o Senhor começa a derramar na vida dele. Quando nós congregávamos antes em célula, mesmo estilo que a gente reúne aqui, no sentido de célula, né? E tinha alguns irmãos, já era André, que a gente dizia, menino, 2 em 2 meses a célula multiplicava, porque não era multiplicado que veio o irmão da outra célula, eram vidas novas mesmo. Então assim, você vê que a vida daquela pessoa transbordava nos outros e ela multiplicava no ano mais de 3 vezes. Você conseguir trazer a célula quando está com 10, ela com 12, ela vai começar a repar. Não quer dizer, você vê no ano a pessoa 5, 6 vezes, quer dizer, só uma pessoa já conseguiu 30. Pois é. Entendeu aqui, irmão? Ainda tem assim, e as células que ela gerava também era frutífera igual a elas. Frutífera igual a elas. Porque estava tudo dentro dessa mesma condição. Entendeu, queridos? Então, assim, não é normal que passe 1 ano, 2 anos, 3 anos e não multiplique. Porque tem um Senhor que derrama. Então, é inevitável que uma fonte, ou melhor, um recipiente, que é derramado algo dentro dele, dia e noite, que ele não transborde. Ontem eu estava tendo comunhão com alguns irmãos e o assunto era justamente esse, né? Você não conseguir gerar. O que pode estar ocasionando, o que pode estar fazendo com que você não consiga gerar. E aí eu trouxe uma alusão, eu disse, olha, quando você vai até alguém, você vai para apresentar Jesus. Você vai apresentar a Cristo. Quer seja falando ou, como nós, como os irmãos acabaram de compartilhar, com a prática, que é a melhor maneira, é você sendo um modelo, a referência, apresentando esse Jesus. O problema
é que para que você consiga apresentar esse Jesus, alguém tem que morrer. Se o seu ego não morrer, você não consegue apresentar esse Jesus. O Jesus que você vai apresentar é o Jesus que está dentro do sepulcro. É um Jesus morto. Para que o Jesus vivo possa ser apresentado, você tem que morrer. Então, por que muitas vezes eu não consigo gerar? Porque o meu ego é muito aflorado. Porque quem vive não é Jesus, mas é o meu ego. Então, quando isso acontece, eu não consigo gerar, já que a vida vem dele. Verdade. Então isso também serve para a nossa vida secular, né? Você não pode parar, não pode se limitar. Não, aqui já deu, não. Quem sabe é o Senhor. E quem sabe é a sua capacidade. Então aposte mais em você, porque Deus, Ele aposta em você. Se Ele não apostasse, Ele não teria dado 5 talentos àquele servo. Então, na prática, agora os irmãos vão poder falar um pouquinho, né? Na prática, o que leva uma pessoa hoje a não desenvolver os talentos dados por Deus? Na prática, o que leva uma pessoa hoje a ser ou agir parecido com aquilo que aquele terceiro servo fez, enterrar o talento em si mesmo? Nós temos algo muito sério nos dias de hoje chamado DPA. Depressão, procrastinação e ansiedade. E isso tem afetado a humanidade e a cristandade nos dias de hoje a fundo. Então, eu queria que cada um falasse um pouco do que entende sobre cada uma dessas 3 coisas. Todos sabem o que é procrastinação? Alguém não sabe, melhor dizendo, o que é procrastinação? Não sabe? A procrastinação é quando você sempre está adiando aquilo que você tem consciência que precisava ser feito hoje. Você sabe que você precisava fazer aquilo hoje. Aí você diz, não, mas amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. Não, depois eu faço. Você precisa começar uma dieta hoje, não só pela estética, mas pela saúde. Você diz, segunda eu começo. Aí na segunda nada. Na outra segunda eu começo. Isso é procrastinação. É você adiar aquilo que você já tem como consciência que é necessário que seja feito hoje, agora, já. Então, isso é procrastinação. Então, alguém poderia falar um pouco sobre depressão? Que você entende por ser depressão, ou que seja depressão, o seu conceito assim mais básico que você tem com relação ao que é depressão? Quem pode falar? Vamos falar, querido. Está bem descontraído, bem à vontade. Depressão é um estado de tristeza profunda, né? Que muitas vezes você não sabe o porquê. No entendimento, né? No entendimento psicológico é o excesso de passado. Você vive tanto no passado e vive deprimido porque você está sempre comparando. Eu tinha, eu era, eu fui. Meio que essa base. Ou eu estou com saudade, cadê, né? E isso vai lhe deprimindo e lhe leva. Aí faz essa sequência. Você se deprime, você se procrastina, depois vem a ansiedade, que já é a ansiedade pela psicologia, é o excesso de futuro. Eu já estou preocupada. E agora, porque se acontecer, se... Muito bom. Esse é o meu entendimento. Isso, perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque ansiedade, depressão, procrastinação é algo do nosso dia a dia. Hoje a gente vê a humanidade mergulhada, imersa mesmo nessas 3 coisas. Alguém queria falar mais alguma coisa? Só um ponto que a Janaína falou, que a ansiedade é o medo do futuro também, mas muitas vezes é o medo daquilo que você procrastinou. Eu procrastinei para fazer alguma coisa. Aí chega aquele momento, só que você não tem tempo para cumprir. Aí você fica ansioso para correr contra o tempo daquilo que você deveria ter feito, entendeu?
Entendi, sim. Então, Mário, aí né, no que você falou, né, é o medo. O medo é uma das. Só um minutinho, Gabriel. O medo é uma das consequências da ansiedade, né? Então, esse medo ele é gerado justamente por isso, né? Essas preocupações querendo levar do futuro vai trazendo aquele medo, porque você sabe que deixou de fazer algo que era necessário ser feito, aí você já está vivendo o resultado negativo lá de uma coisa que vai acontecer. Senhora? A ansiedade faz você sofrer com antecedência. Demais. Porque se alguém chegar e falar assim, algo, e eu digo que eu não sou ansiosa, mas cada vez eu estou percebendo que eu sou muito ansiosa. Porque se alguém chegar e falar, algo, ó, eu tenho uma coisa para te contar. Me namoro. Ali eu não, sério, eu vou ficar a noite toda acordada gastando. Vou mandar uma mensagem para ela hoje. Na minha mente, eu vou criar uma situação tão terrível que quando a pessoa vier falar o que foi que aconteceu, a vontade que deve voar no pescoço dela, porque não é nada disso que eu estava pensando. Então, é muito sofrimento, ansiedade. Então, aí esse sentimento aí é um medo, né? Um medo do que possa ser falado, né? Do que possa ser feito. A Lu ia falar, era Lu? Não, assim, são vários tipos de ansiedade agora, né? Sim. Nós ficamos agora nas 3 ou 4 ansiedades. Uma delas também existe a ansiedade relacionada à parte física, Sim. à parte nutricional. A pessoa tem uma depressão, mas assim, os nutrientes dela estão todos baixos. E ela não sabe, entendeu? Aí ela vive se arrastando, ela vive porque isso também dá depressão, né? Uma delas. E a síndrome do pânico, que essa é uma crise de várias ansiedades até chegar na síndrome, ela também leva a uma depressão. Pois é. E é o que está tendo mais síndromes. Dizem que vai ter assim, no século XXI o que mais tem, agora são síndromes. Verdade. É Não porque. é chamado mais de depressão, é síndrome. É Sim. síndrome da doença, né? É porque, na verdade, a depressão, a ansiedade e as síndromes são resultado da depressão e da ansiedade, são doenças da alma. Então, a alma é a mente. Mente sã, corpo sã. Mente doente, corpo doente. Então, quando adoece a mente, o corpo vai começando a ter ali as consequências, os reflexos, vai começando a ter ali, né, as demandas, né, daquilo que a doença da mente vai proporcionar no corpo. Porque quem coordena, quem governa o corpo é a mente. E aí, por conta dessa mente ter sido acometida de uma doença, o corpo vai refletir com o resultado dessas doenças. Agora, isso acontece porque nós não sabemos lidar com aquilo que foi nos dado. Nos foi dado. Porque essa é a terra chamada ser humano do século XXI. Ele se tornou vazio espiritualmente e com a alma enferma. Então, quando o Senhor ele nos chama de volta ao seu reino, Ele quer nos devolver esse talento para que nós possamos curar essa doença que está meramente na nossa alma, porque ela foi desconectada do Espírito. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. E aí não havia nada de doença na alma do homem. Mas aí o homem, pelo pecado, pela desobediência, ele se desconectou do Espírito. E aí ele contraiu para a sua alma enfermidades. Cada dia que passa, essas enfermidades estão sendo mais relacionadas à mente do homem e tirando o governo. Veja só como é uma coisa assim, né, tão clara. Você está sofrendo por algo que nem é real. Né? Talvez nunca aconteça. Pois é. Quando a pessoa chega nesse estado, tem que trabalhar isso todos os dias. Depressão é passado. Procrastinação é agora. Eu preciso resolver o que é para ser resolvido agora. Não posso estar adiante. E ansiedade é futuro. Então nós temos que entender que essas três coisas alcançou toda a humanidade. A depressão não está só no depressivo. A depressão está em toda a humanidade.
Aí ele volta, então quer dizer que todo mundo está depressivo? Não, todo mundo está com depressão. E qual é a diferença? Porque quando eu estou com depressão, mas eu tenho controle sobre ela, eu não sou um depressivo. Quando eu resolvo as minhas coisas agora, eu não sou um procrastinador. E quando eu entendo que o futuro ainda está para acontecer, eu não sou um ansioso. Mas nós precisamos lidar com essas três coisas todos os dias. E parte da nossa vida precisa ser investido nesses três ambientes. Nós precisamos investir no nosso passado, porque ninguém vive sem passado. Nós precisamos investir no nosso presente, porque ele é a nossa realidade do agora. E nós precisamos investir no nosso futuro. Senão não estudávamos, não trabalhávamos, não buscávamos. Então, nós precisamos lidar com essas três coisas. E qual é, então, a diferença, o que nós temos que fazer? Qual o diferencial em tudo isso? É o percentual que nós investimos em cada um desses momentos. É o quanto nós investimos no passado, o quanto nós investimos no agora e o quanto nós investimos no futuro. Como fazer, então? Todos os dias ao acordar, você recebe 100% de energia. Mas eu me acordo que às vezes não dá nem coragem de me levantar da cama. Essa energia aí é uma energia física. Você talvez não esteja com ela porque a sua mente não está produzindo, o seu cérebro não está produzindo o suficiente para você ser uma pessoa ativa. Mas no seu espírito, você recebe 100% de energia. E é ele que vai ser o ativador do seu dia. Então, o que é que você tem que fazer? Você precisa colocar 10% do seu dia, do seu tempo, no passado. O que significa isso? Você reviver, relembrar coisas que você fez que você não faria hoje. Manter a experiência. Pegar as suas experiências negativas para dizer, não, hoje eu não faria dessa forma. Ou então, orientar alguém, olha, não faça assim porque isso aconteceu comigo lá no passado. E se você fizer hoje, você vai ter sérias consequências, como eu tive. Isso é depositar 10% lá no passado. Uma coisa bem superficial, que se for necessário, você vai lá para buscar apenas para que gere uma energia boa e positiva para você no presente. Lá no futuro, você investe 20%. Estou fazendo um curso, vou me formar, vou ser um profissional, vou buscar nessa área, vou investir em tal coisa, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou casar. O que é isso? 20% apenas. Porque mais que isso vai lhe deixar ansioso. Então, quando você investe 10% do seu dia, do seu tempo, da sua vida no passado, e 20% no futuro, resta para você o quê? 70% de energia. Aí o que é que você faz? Você aplica no agora. No hoje. Você aplica naquilo que precisa ser feito hoje. Porque senão você vai procrastinar. Vai adiar. E esse acúmulo de coisas que você vai adiando vai trazer você de volta para um passado triste ou para um futuro ansioso. Essa é a maneira que Deus quer nos curar. Agora, isso precisa ser quando? Todos os dias. Porque o tempo que o Senhor nos deu não foi de quando nós nascemos até hoje. O tempo que o Senhor nos deu foi o dia que se chama hoje. O Senhor dá 24 horas para cada um de nós. E nessas 24 horas Ele carrega nossas energias 100%. Mas aí o que é que nós fazemos? Nós não sabemos distribuí-lo. Se você fizer isso, saiba que se tornará uma das pessoas mais espetaculares que existe hoje. E dobrará o seu talento que você recebeu. Então, por que é que existem pessoas que vivem bem com pouco ou com muito, independente do que tem? Porque ele aplica bem a energia que ele recebe durante aquele dia. 10% no passado. Se for necessário, ele lembra lá de alguma coisa, que sirva de exemplo bom. 20% no futuro, porque ainda vai acontecer, não adianta estar preso no futuro. E 70% no agora, aí você vai arrebentar. Em tudo que você fizer, no reino, na vida secular, na vida profissional, na vida social, na vida familiar,
Invista tempo. Porque senão você vai ser um procrastinador. Tem gente que não sabe distribuir o tempo, é tão procrastinador com o tempo, que não tem tempo mais nem sequer de sentar com a família. De brincar com os filhos, né? De conversar com a esposa, de ter um momento ali de comunhão na mesa. Por quê? Porque o tempo está aplicado nas bases que não deveria. Que bases são essas? Ou passado, remoendo ali, revivendo passados, ou ansioso pelo futuro. E ainda falta 70 prestação desse carro, como é que eu vou pagar, como é que eu vou conseguir? E vai ficando ansioso, está chegando o dia e a energia vai cortar. Tudo isso ainda vai acontecer, calma. Se você pudesse, né, conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, lembra daquele outro? Então vá por aí, irmãos. É dessa forma que o Senhor nos dá todos os dias, e por isso que Ele disse que é um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal, porque todos os dias Ele recarrega as nossas baterias e dá 100% de energia. Então distribua esse seu tempo, distribua para trabalhar, distribua para ter comunhão, distribua para ler a palavra, distribua para estudar, distribua ele bem. Coloque durante esse seu dia tudo aquilo que é necessário para ser feito hoje. E viva apenas isso. E aí, a depressão vai ser, não diria que curada, né, mas vai ser, pelo menos, dominada, né, vai ser governada na sua vida. E a ansiedade não vai surtir tanto efeito negativo como tem surtido na sua vida. Então, mude urgente os seus hábitos. Como é o seu hábito no seu dia a dia? Quando você não perdoa, quando você não ama, quando você não serve, quando você não ora, quando você não relaciona com Deus, quando você não relaciona com o próximo, e por aí você vai, né? Usando todas essas coisas durante o seu dia, o que acontece? Você aplica 65% da sua energia no passado, e isso vai aumentar e muito a sua depressão. Você aplica 30% no seu futuro e apenas 5% no seu presente. E aí tudo que você vai fazer, você até tem vontade de fazer, mas nunca faz. Você marca uma coisa aqui, olha, vou fazer outra. E aí, pai, passou o dia, foi a correria. Foi a correria não, foi a procrastinação. Você não pegou o seu tempo e administrou ele como deveria ser administrado. E fica para o outro dia, e no outro dia não dá, e fica para o outro, e no outro não dá. E isso em todas as áreas da sua vida. Você marca para orar e não ora, marca para ler a palavra e não lê, marca para ir na casa do irmão e não vai. Você marca para um compromisso, às vezes até de trabalho, e não cumpre. Você pega emprestado e não devolve, enfim, todas as coisas que estão relacionadas a algo que requer compromisso com você, você nunca cumpre. Conhece alguém assim? Sabe o que é isso? Procrastinação. Tem gente que já se acostumou com isso. Foi fulano, vem não, faz não. Fulano não faz não. Por quê? Você já foi rotulado como um procrastinador. Aí quando vai olhar a vida dessa pessoa, está preso no passado ou no futuro. Ou cheio de ansiedades, ou sofrendo com uma bruta de uma depressão, porque aquele dia ele misturou com os 30, 40 anos de vida que ele tem e está preso, enrolado, bloqueado ali em tantas coisas, né, como a Janaína falou, e não consegue voltar para o presente. E aí rouba a energia. E sem energia não tem luz, não tem ânimo, não tem funcionabilidade. Sem energia nada funciona. Aí acaba que aplicando um percentual errado num tempo errado. 65% da energia do seu dia no passado, 30% no futuro, que ainda vai acontecer, né? E fica ali preso nos medos, né? Em tantas coisas, como vai, tal, o que vai acontecer, o que será, e aí tal, e o seu presente acabado. Passou o dia, não fez nada. Se sentiu um servo inútil. Lembra lá porque o Senhor disse, servo inútil, vou tirar você do meu reino.
Entendeu, queridos? Então, assim, essa parábola é muito forte, tem muito a ver com as nossas vidas. Porque é aquilo que nós precisamos trazer como prática no nosso dia a dia. Nós não podemos ser aqueles a quem vai fazer com que a energia que o Senhor nos dá todos os dias seja dispersa, gasta de maneira aleatória, sem que tenha nenhum retorno para o nosso Senhor, para o nosso Deus. Aí a gente vem falar, né, dentro dos princípios religiosos aí, de 10% de dízimo. Né? Queridos, o Senhor nos dá 100% todos os dias. E nós não devolvemos para Ele, às vezes, nem uma hora, nem um minuto, sequer. E aí queremos falar de dinheiro, de coisas materiais, que para o Senhor pouco importa. Então o Senhor, Ele, dentro dessa parábola, está querendo nos ensinar a trabalhar a nossa vida e nos fazer ter uma vida ativa. Isso não é uma aula motivacional, é uma aula ativacional. O Senhor quer nos ativar no reino, nos fazendo entender que mesmo que a nossa vida esteja dentro desse percentual de 65% ainda aplicado em coisas do passado, 30% no futuro e apenas 5% no agora, nós podemos hoje, urgentemente, mudar os nossos hábitos. Então é acordar e entender que esse dia que se chama hoje, o Senhor nos deu 100% de energia para viver. Ainda que o nosso corpo não corresponda a isso, mas o nosso espírito nós estamos totalmente carregados. E aí vamos começar a distribuir conforme aquilo que nós temos, luz do Senhor, conforme o talento que Ele nos deu. Então nós precisamos ter muita atenção quanto a isso. Precisamos entender em que nós estamos gastando a nossa energia. Porque nós somos energia, células. Como seres humanos, é algo que o Senhor todos os dias nos alimenta. E todos os dias nós também descarregamos, assim como um produto eletrônico. Agora, com que nós temos gasto as nossas energias? Então aqui vai um segredo, né? Primeiro, faça o que a sua carne não gosta para poder realizar aquilo que o seu espírito deseja. Esse é um dos principais caminhos de volta para fazer com que esse talento seja multiplicado. Edivaldo, o que é que eu devo fazer? Você deve fazer o que a sua carne não gosta. Porque tudo que a sua carne gosta é aquilo que vai impedir que você faça o que o seu espírito precisa fazer para agradar o seu Senhor e multiplicar os talentos. Comece por aí. A carne gosta de orar? Não gosta. Não gosta. A carne gosta de jejuar? Não gosta. Isso é que ela não gosta mesmo. A carne gosta de comunhão? Não. Gosta de comelância. Comunhão não. Porque comunhão é aquilo que vai fazer com que a sua energia seja investida na vida de outro. Muitas vezes nós estamos juntos, brincando, sorrimos, comemos, e não é comunhão. Por quê? Porque não fluiu nada de você para ninguém. Não houve o fluir. Então nós precisamos primeiro começar fazendo aquilo que a nossa carne não gosta, para realizar aquilo que o nosso espírito deseja. Isso resolve a procrastinação. Quando é que eu faço o que realmente vai me tirar da procrastinação? Quando eu faço aquilo que a minha carne não gosta. O que é que a carne gosta? Isso aqui já estou terminando, irmãos. Já é o último aqui. O que é que a carne não gosta? A carne não gosta que você seja aquela pessoa honesta, aquela pessoa disciplinada. Sabe uma coisa que a carne não gosta? É de disciplina. A carne gosta de coisa relaxada. Mas disciplina não. Tanto é que veja a dificuldade para fazer uma dieta. E dieta é uma das coisas que mais requer disciplina na vida. Estou nessa batalha aí. E aí, quando você faz isso, você está fazendo com que a sua vida de procrastinação ela seja regulada. Minha carne passa o dia todo com fome. Eu como todo mundo com fome. Pois é. Então assim, queridos, isso resolve a procrastinação. Para poder dobrar o talento, né? Resolve o passado. Liquidar ele por completo. Isso aí você vai lidar com a depressão, né? Para resolver o seu passado, para resolver
aquilo que é líquido, aquilo que prende a sua carne no passado, que é a depressão, você precisa liquidar ele por completo. Isso trata com a depressão. Temos que manter a mente calma e centrada para controlar a nossa ansiedade. Todas as pessoas que são muito elétricas demais, querem fazer tudo sem planejamento, tudo é no agora, eu não faço tudo. Você pode olhar que essas pessoas são ansiosas. Elas não se completam naquilo que fazem. E isso faz com que ela sempre esteja presa em algo que está para acontecer. Compra um carro, não está bom, compra um celular, não está bom, comprou a roupa, não está boa, a viagem não deu certo, já está planejando outro. Sempre se casa, não está bom, separa para pegar outro melhor e tal. É uma vida acelerada. Por quê? Porque a ansiedade faz com que a mente nunca esteja na calmaria e nem na centralidade. Então você precisa voltar, centralizar a sua mente, manter ela calma para poder controlar a ansiedade. A ansiedade é como se fosse uma bola de ferro amarrada em nossos pés. Não nos deixa caminhar, é pesado. Sempre estamos vendo, né, algo dificultoso, algo, eita, é para fazer isso, é em tal lugar, eita, como é difícil, porque precisa isso, precisa aquilo outro, tudo é uma dificuldade, eita, é para reunir, mas está chovendo, é para ir na casa do irmão, mas é muito longe, se eu morasse perto, irmãos, tudo é uma dificuldade. Vamos coletar para isso e ter dinheiro, mas eu não tenho, se eu tivesse. Tudo é uma dificuldade, porque essa bola de ferro presa no pé, que está fazendo com que você tenha ansiedade ou anseios ainda por coisa que está para acontecer. Então isso precisa ser revisto em nossas vidas rápido. E aí não consegue prosperar, dobrar os talentos. Então entra no caminho daquilo que vai levá-lo a ter falta de abundância, né? Ali está escrito até de forma errada, mas vai fazer com que você tenha falta de abundância e transborde na vida de alguém. Porque aquilo que o Senhor tem como proposta para nós é o transbordo. É por isso que essa parábola, ela começou de trás para frente. Primeiro ela apresentou o homem, o servo, que foi rápido em ter uma ação. E por isso ele conseguiu rapidamente transbordar e receber algo diferente na sua vida. Quando nós lemos toda a parábola, que eu já vou encerrar com isso. Quando nós lemos toda a parábola, a gente vê que quando ele chega no último servo, ele diz assim: servo mau e preguiçoso, você devia ter pego aquilo que eu te dei e ter procurado os banqueiros. Quem são os banqueiros? Aqueles que têm também talentos. Todos nós no reino somos os banqueiros de Deus, porque Ele confiou os seus talentos, Ele confiou os seus dons a nós. Então você poderia ter procurado aqueles que têm dons, aqueles que têm talentos, para que Ele pudesse te ajudar a multiplicar o que eu te dei. Aí o que é que Ele diz? Tira o que esse servo tem. E dá a quem? E dá a quem? A quem tem mais. A quem tem mais. E ele ainda diz mais, porque a quem mais tem, mais será dado. O que é isso? Transbordo. Quem transborda é aquele que o Senhor mais vai dar. Está entendendo a lógica? Quanto mais você transborda, mais o Senhor vai te dar. E aquele que não tem, ou seja, aquele que enterrou, que não multiplicou, aquele que não tem nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhuma reação no reino, mas será tirado. Quando é que será tirado? No dia da prestação de conta com o Senhor. Nas bodas do Cordeiro. Amigo, como entraste aqui? Olha, amarra pé e mão e joga nas trevas exteriores. Então é isso que o Senhor está querendo nos falar com essa parábola. É por isso que ela fica tão complexa, porque muitos leem, mas não conseguem entender dentro das entrelinhas o que o Senhor quis falar ali com cada um. Ele estava querendo dizer que nós precisamos ser rápidos em reagir à palavra de Deus.
para que Ele possa trazer outra palavra e outra, e essa palavra possa ser derramada em nós e transbordada na vida de outras pessoas. Mas se nós guardarmos ela, também vamos ser recompensados. Mas o Senhor não vai poder estar derramando em nossas vidas. E se nós não fizer com que ela se multiplique, naquele dia, nós não passamos de religiosos. Você sabe o que é religião? Religião é conhecimento sem prática. Nós vamos estar com o cabeção cheio de conhecimento e sem nenhuma prática. Religiosos, apenas amigos do Evangelho. Mas que essa palavra possa nos motivar, irmãos. Nessa noite nós possamos recebê-la com leveza. Muito bom, né? Um assunto que dava para a gente passar a noite toda, porque tem tanta coisa para se falar de depressão, de falar de ansiedade, das síndromes, falar da procrastinação, que é algo que precisa ser despertado em nós, porque isso é uma das práticas mais comuns no dia a dia. Nós somos aqueles que adiam todos os dias aquilo que precisa ser feito hoje e correr para ser rápido em reagir àquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Boa noite a todas, graça e paz, que possamos na próxima quinta-feira estar junto com a Escola da Obediência e que todos possam estar juntos, em nome de Jesus. Amém.